Vamos para o primeiro assunto, que é uma repercussão da decisão do Ministério da Educação de suspender portaria que estipula cronograma de implementação do novo ensino médio. E a partir disso, então, mudanças, suspensão e provavelmente mudanças na necessidade de adaptação do Enem ao novo modelo até 2024, não é? Então a gente quer entender o porquê dessa decisão, claro, do governo, a partir do que se sabe, não é? Do que hoje está determinado, digamos assim. Converso com a professora Janice Teodoro da Silva, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela, inclusive, participou do grupo que auxiliou a montagem das matrizes do Enem na área de História. Teve muita repercussão nesta semana, só se fala nisso, não é? Como vai ficar, o que é que muda, o que é que não muda. Só para resumir rapidamente e dar um pontapé inicial na nossa conversa, e especialmente na sua análise, né? Que é o que nos interessa aqui. Mesmo com a publicação da portaria, a rotina dos estudantes não é alterada imediatamente. Ou seja, os que estão no novo modelo do ensino médio nesse ano não vão voltar para o antigo, segue dessa forma. O problema é a suspensão da portaria da implementação do Enem, né? Porque o segundo ano letivo já está em curso. E aí, isso vai se manter esse ano, segundo o ministro Camilo Santana, mas em 2024, como é que vai ficar o Enem? Essa é uma dúvida, não é? E a professora participou, então, deste grupo que auxiliou na montagem do Enem. Lhe pergunto, essa suspensão estava no ar, era possível de acontecer? Vocês que participaram das discussões entenderam que não estava tudo exatamente determinado para acontecer? Ou na teoria era uma coisa, na prática está acontecendo de forma diferente? Porque a gente tem apoiadores e críticos, né, professora? Isso, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o novo ensino médio foi aprovado no Congresso. Então, uma portaria não tem poder de mudar a lei. Pode sugerir, como você mesmo disse, discussão do processo de implementação. Mas seria necessário revogar essa lei. Isso é mais complicado, não se faz de um dia para o outro, né? Em primeiro lugar, eu observo que, do ponto de vista da implementação da nova base curricular, ela vai continuar ocorrendo. Evidentemente que o que sugere o ministro, se vamos dar uma parada para avaliar esse processo de implementação e quais são os problemas que existem nesse processo, né? Que são muitos, inúmeros. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender um pouco por que surgiu a reforma do ensino médio. Surgiu porque muitos estudantes que concluíam o ensino fundamental não continuavam no ensino médio ou abandonavam o ensino médio quando, de alguma forma, não prendia muita atenção do estudante. Ele tinha sido montado num estilo antigo, num estilo disciplinar, etc. Então, a nova reforma do ensino médio veio para tornar mais dinâmico esse ensino e preparar mais o indivíduo para a vida, que era o que os estudantes reclamavam, né? Que aqueles conhecimentos que eles estavam recebendo no ensino médio não respondiam às demandas que eles tinham no cotidiano, né? E, então, a reforma foi pensada e foi bastante discutida do ponto de vista teórico, né? Quais seriam as modificações que teriam que ser implementadas. E aí se chegou à conclusão que precisavam desenvolver habilidades e competências. O que é isso, habilidade e competência? Sim. É você notar no aluno quais são as facilidades que ele tem, quais são as dificuldades e desenvolver essas capacidades. Então, vamos supor que ele tenha vocação para a música, né? Então, vamos fazer com que esse aluno siga um rumo em que ele possa aprender música e dar continuidade para essa habilidade que ele já tem e desenvolver outras necessárias, se ele quiser abrir uma escola de música, uma pequena escola de música, saber lidar com as finanças, etc. Então, na verdade, uma coisa o ensino médio não é um ensino profissionalizante. Existe ensino profissionalizante e existe ensino médio. Mas a reforma pretendia tornar esse aluno mais apto para a escolha profissional e para os desafios da vida profissional. E era necessário fazer uma reforma assim, porque o ensino estava antiquado diante das revoluções tecnológicas que estamos assistindo. Então, a base tinha como proposta essas mudanças
E ela vai desenvolver, ela vai mexer na grade. O que quer dizer mexer na grade? Vai diminuir o número de horas-aula nas disciplinas tradicionais, história, geografia, química, e vai deixar um determinado horário, ampliando o horário de aulas, para determinados itinerários formativos. Eles são 4 itinerários formativos que a base propõe: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Sim. A primeira coisa que a gente tem que observar é que do lado de cada uma desses itinerários, linguagens e suas tecnologias. Portanto, você está pressupondo que o aluno, uma das habilidades que ele vai desenvolver é manipular tecnologia, né? Acontece o seguinte, é um problema muito típico do brasileiro, né? Ele tem ideias fantásticas. O problema das ideias dos brasileiros, que tem ideias fantásticas, são as suas implementações. E aí que mora o problema. Quer dizer, o problema em geral mora nos detalhes. Então, vamos supor, para eu ensinar o aluno a mexer com tecnologia, eu preciso de energia elétrica, né? Para ligar o computador. Eu tenho energia elétrica em todas as escolas. Tem uma impressora, se a maquininha lá quebrar, eu tenho alguém para chamar para consertar? Então, eu tenho uma instalação adequada para esses alunos e mais, eu tenho quem vai ensinar esses itinerários com competência para ensinar esses itinerários. Bom, olha, nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios. Só Minas tem 800 e tantos municípios. Às vezes, esses municípios estão em escolas pobres, com poucos recursos. Eu vejo que o problema central da reforma é se dar conta de que Brasil é esse. Quer dizer, você analisar quais são os recursos que o município, o Estado, dispõe para implementar a base. E o foco central, por exemplo, quando você compra uma máquina num hospital, né, uma máquina complexa, muito interessante, que pode promover melhorias na saúde pública, você precisa ter um técnico que saiba lidar bem com aquela máquina. São muitos detalhes, bem preparado, você não vai conseguir desenvolver aquelas atividades. É necessário fazer curso de professor, é necessário adaptar novos itinerários formativos. Existem professores para oferecer as 4 linhagens, quer dizer, nós temos uma mão de obra capacitada, professores devidamente capacitados para levar à frente essa mudança. Ou seja, na prática a história foi completamente diferente e acho que aí já está um apontamento seu de uma das críticas que têm sido feitas, ou seja, pode ampliar as diferenças entre os alunos formados nas mais diferentes escolas, né? De privadas, com toda a estrutura, as mais pobres, as com menos infraestrutura. Então esse é um dos problemas, sem falar que aí é o segundo ponto que eu quero explorar com a professora Janice, que é, não só isso interfere na formação do aluno, como no que ele aprendeu e como é que ele vai participar dos vestibulares. E aí é que a gente tem lá a questão do Enem, né, professora? Então, 2 de cada 3 alunos que estão no ensino médio querem ir para o ensino superior. Às vezes eu recebo a crítica que o ensino médio não obrigatoriamente está preparando o aluno para o ensino superior. Bom, eu devo garantir o sonho de todos os brasileiros, né? Quer dizer, se cada 3 alunos, 2 querem ir para o ensino superior, eu tenho que garantir essa possibilidade para ele. Isso é importante pensar, né? E aí está um problema, porque se eu não tiver o professor adequado para desenvolver as habilidades necessárias em física, química, matemática, que são matérias onde existe uma defasagem muito grande de professores, ele terá dificuldade tanto no Enem quanto no vestibular. Se ele, por exemplo, as linguagens hoje em dia, tanto o Enem, trabalham muito com figurinhas, né, da Mafalda, nas provas do Enem, etc. Ele tem que aprender a ler imagem, né? Então, ele tem que desenvolver uma série de habilidades e competências em que você precisa de material e de professor vocacionado para isso, e muito material para ele desenvolver essas habilidades. Se você quiser as ciências humanas, o que está acontecendo? É o que você mesmo falou, e tem toda a razão.
as escolas que dispõem de mais recursos, as escolas privadas, desenvolver todas essas habilidades que vão ser medidas, né? E vão oferecer material para os alunos desenvolverem essas habilidades. Vão acompanhar, por exemplo, a leitura de imagem, ela é bastante complicada. Você precisa habilitar o professor, muitas vezes, que não teve uma formação voltada para a leitura de imagem, fazer leitura de imagem, que é substantiva nas linguagens contemporâneas, né? Do ponto de vista das sonoridades, do ponto de vista da linguagem corporal, enfim, existem uma infinidade de linhagens, de reflexões que estão sendo desenvolvidas atualmente. E é o professor que vai abrir as portas para os alunos de todas essas habilidades e competências. Então, ele tem que estar preparado para esse desafio. Eu acho que o problema central é a capacitação do corpo docente. E a gente tem que pensar não nos grandes centros, nós temos que pensar no Brasil como um todo, nos 5.500 municípios brasileiros. É em todos eles que nós temos que pensar, né? E a gente fez a reforma de cabeça para baixo, quer dizer, primeiro a gente pensou teoricamente e depois a gente resolveu aplicar, sem ver se existem os recursos necessários para aplicação. Então, eu acho o seguinte, que quando a gente está no meio do mato e não sabe bem para que lado vão as coisas, a melhor coisa é parar um pouquinho e fazer uma investigação dos recursos que existem na rede escolar, né? Quer dizer, trabalhar junto com as secretarias de educação, porque o ensino médio, em geral, ele cabe ao Estado, e são as secretarias que estão gerenciando essas mudanças, fazer uma avaliação das dificuldades. E, a partir dessa avaliação, oferecer a esses municípios todos o que é necessário para desenvolver esses 4 itinerários formativos. Existe gente capaz de levar à frente esses 4 itinerários? Porque se eu levar só um itinerário, ciências humanas, porque só tenho professor de humanidades, e não levar em conta os outros itinerários, eu vou prejudicar os alunos. Porque na hora dele fazer vestibular, ele vai precisar também de itinerários voltados para as ciências exatas, falando numa linguagem disciplinar. Esse que é o problema. Eu imagino que os 5.000 municípios brasileiros não têm professor disponível para dar todos esses itinerários formativos. Se não tem professor para dar todos os itinerários formativos, o problema está colocado. Quer dizer, como é que você vai tornar essa moçada competente para prestar o vestibular? Exatamente, ou seja, nós temos ainda 2 minutinhos para chegar a uma conclusão. Me parece que a senhora concorda então com essa parada estratégica, que parece isso, avaliar, não vai se desmontar tudo que foi feito, imagino que seja impossível voltar ao que era, mas também não é o que está aí, então vai ter que, e essa sugestão sua é muito importante, fazer um levantamento da situação hoje. Acho que já se tem um ano do que está acontecendo para dizer, a gente tem essas e essas, há uma lista de deficiências, se a gente não consertar essas deficiências, como é que a gente vai avançar? Seria por aí para a gente começar a concluir? Exatamente, quer dizer, o que nós precisamos saber é se os municípios dispõem dos recursos necessários, recursos humanos, inclusive, né? Não é só tecnológicos, porque a gente pode ter tecnologia e não ter a pessoa capacitada para trabalhar com aquela tecnologia, né? Então não adianta dar computador, né? Você dá formação para o professor que vai ensinar a utilizar as novas tecnologias, né? As escolas estão precisando de uma série de apoios. E aqui eu quero terminar falando uma coisa sem a qual não poderia deixar de falar. O que as escolas estão precisando hoje em dia, em função de tudo que ocorreu ontem, é apoio psicológico. Ela precisa de técnicos que trabalhem com a saúde mental dos adolescentes. Esse é o item 1. Quando uma criança está ferida na escola e as crianças estão se cortando na escola, a primeira coisa que eu preciso fazer é socorrer as crianças. E o segundo passo que eu tenho que dar é preparar os professores para os desafios contemporâneos. E os desafios contemporâneos são também de saúde mental, não são só de investigação e polícia. Então, essa é a questão central. Depois, formação de professor e tecnologia. Então, eu acho que nós temos uma pauta que é uma pauta cara,
ela envolve custos por parte do Ministério e uma política centralizada de todas as secretarias. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Claro que essa discussão está em andamento, né? E a gente pode voltar a conversar sobre o tema aqui no jornal, viu, professora Janice Teodoro? Perfeito, agradeço muitíssimo, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigada.